Amém. A lição então de número 13, que fala acerca da velhice, fala então acerca da velhice de Davi. E a velhice, segundo a psicologia pastoral, vai nos mostrar que a terceira idade começa a partir dos 60 e para muitos é um problema muito sério. Talvez seja uma das dores e momentos mais difíceis na vida humana quando a velhice chega. E para conseguir vencer as dificuldades existentes, já que para muitos velhice é sinônimo de doenças, de dificuldades, e para vencer essas frustrações é muito importante manter a mente ocupada, mesmo da pessoa idosa. E Davi, ele passava justamente por esse momento tão difícil. E nós vamos ver que 2 dos seus filhos, de Absalão, ou seja, Absalão e Adonias, posteriormente, tentaram tomar o trono de seu pai. Embora o projeto de Deus não fosse Absalão, não fosse Adonias, mas sim Salomão. Que Salomão fosse o substituto de seu pai Davi. O texto áureo diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, verso 5, a verdade prática, a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. A leitura bíblica em classe está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículos 1 a 7. E este texto vai nos informar que Davi, ele reconhece que Deus enviará um justo que domine sobre os homens. Isto ele faz alusão então ao Messias, ou seja, a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Isto mostra que Davi, como rei, ele tinha também uma intimidade muito grande com o nosso Deus, porque Deus usou Davi através de várias profecias, principalmente em alusão ao Messias. Amém? Muito bem. Nós vamos para a introdução desta temática. Nesta introdução nós vamos ver que durante toda a lição que estaremos enfatizando, nós veremos que Davi, ele reconhece a soberania de Deus, que fez com que ele executasse grandes proezas em nome do Senhor. Deus tem um conceito bastante diferente do homem acerca da velhice, enquanto que para os homens, ao longo da história, deixaram seus conceitos achando que o velho trata-se de sinônimo de doença, trata de um sinônimo de uma pessoa que não serve mais para nada. Porém, nós encontramos aqui no próprio Salmo de número 92, verso 14 e 15, que diz que na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos, nesta versão, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, para Deus, o velho ainda pode produzir frutos
viçosos e vigorosos, em outras versões, florescentes. Muito bem, nós vamos para o tópico de número 1 desta temática, uma visão geral sobre a velhice. Aí nós vamos ver o item de número 1, concepções antigas e modernas. Ou seja, já há 2.500 anos atrás, o filósofo egípcio Ptah Hotep descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. O poeta inglês William Shakespeare não via a velhice com bons olhos. Antes relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância e simples esquecimento. O tom da concepção moderna sobre a velhice é desgastante ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Entretanto, Deus pede o respeito em cada fase da nossa vida. Segundo, a concepção bíblica. A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. E nós sabemos que o homem que mais viveu foi Matusalém, com 969 anos. Olha que idade maravilhosa. O desejo de Deus é que o ser humano vivesse realmente, primeiro, para a eternidade, eternamente. Mas em virtude do pecado, ainda o tempo de vida fez com que os homens chegassem pelo menos próximo de 1000 anos. Mas novamente, em virtude da corrupção, do pecado que for acentuando, a idade caiu para 120 anos. E depois nós vemos já nos Salmos, o salmista dizer que 70 a 80 anos é canseira e enfado. Então são poucas as pessoas que ultrapassam a 80 anos. Que em virtude da velhice, alguns passam a ter problemas de saúde. É o momento mais acentuado das doenças devido à velhice. É o que aconteceu com Isaac, ficou cego quando idoso. Nós vamos encontrar Barzilai, que já não tinha interesse para as coisas da vida, não tinha planos, não tinha projetos. Porém, nós encontramos Moisés, que viveu 120 anos, gozava de saúde até mesmo. Deuteronômio 34:7 vai nos dizer o seguinte: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Então Moisés, mesmo na velhice, ele enxergava muito bem. Que maravilha, né? E nós encontramos também Caleb, que estava com 84 anos e era como se ele tivesse 40. Josué 14:10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Tá vendo? Caleb, ele estava com 85 anos, mas tinha o mesmo vigor quando ele tinha os seus 40 anos. Que maravilha, né? Deus conserva os justos com muita saúde, conforme o plano e projeto que Ele tem na vida de cada um. Nós vamos para o tópico de número 2, problemas da velhice de Davi. O item de número 1, a velhice de Davi. Então nós encontramos que Davi, embora não estava tão velho, contava com pouco mais de 70 anos, e ele já estava bem debilitado.
o seu corpo não conseguia manter-se aquecido. Então trouxeram uma virgem para que pudesse aquecê-lo, mas mesmo assim o corpo dele não reagiu. Então vemos que Davi, talvez devido às batalhas, às guerras, o desgaste fora maior na sua vida. Ou talvez outras razões contribuiu para que ele tivesse o seu corpo bem debilitado, com um pouco mais de 70 anos de vida. No item de número 2, enfrentando mais um filho rebelde. Na lição anterior nós estudamos sobre a rebelião de Absalão. E agora, outro filho de Davi tenta usurpar o trono de seu pai, o rei Davi. O nome dele é Adonias. Mesmo Adonias tendo matado seu irmão, ele retorna para Jerusalém e agora ele implementa o seu plano de se declarar rei, mesmo ainda vivendo Davi e mesmo o seu pai não o nomeando para ser sucessor dele. E a Bíblia vai nos contar que Davi, ele não cuidou dos seus filhos como deveria cuidar. A esse Adonias, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que nunca seu pai o tinha contrariado. É muito triste nós sabermos que no pleno século XXI, mesmo na casa do Senhor, muitos pais não têm corrigido seus filhos como convém, não têm ensinado a própria palavra do Senhor como convém. E além de não ensinar, não leva para a casa do Senhor e não leva para a escola bíblica dominical, aonde poderia aprender muito a palavra do Senhor, principalmente na infância da criança, aonde ela está aprendendo os valores da vida. Mas frente a uma mídia, a um canal de televisão ou a própria internet sem uma conduta que valorize as coisas boas e desprezem as coisas más existentes na internet, e nós vemos notícias de que muitas crianças têm sido mortas em decorrência, e muitas crianças, adolescentes, jovens, têm perdido a sua vida em decorrência disso. Então, é um alerta para os pais que devem, como diz a própria palavra do Senhor, ensinar a criança no caminho em que deve andar, do uso desgovernado da internet, para que mais tarde não se esqueça daquilo que aprendeu. Amém? O item de número 3, constituindo Salomão como rei. Então Davi, já no seu leito de morte, e sabendo do comportamento de Adonias, Davi teve que tomar urgente a decisão de nomear Salomão como seu sucessor. Então ele chama o sacerdote Zadok, o profeta Natã e também Benaia, o chefe do exército. E passa as necessárias instruções a eles para que Salomão fosse ungido, coroado, reconhecido rei sobre Israel. Porque o povo aguardava a manifestação de Davi em relação a isso. Enquanto isso, Adonias tentava usurpar, ganhar a confiança dos filhos de Israel. Mas com aquela ação, então Salomão, ele assume o trono de Davi, seu pai. O item de número 4, as palavras de Davi a Salomão e sua morte. Então, Davi, na sua experiência de reinado e também aprendendo acerca das condutas das pessoas que ele tinha confiança e aqueles que haviam perdido a confiança dele, ele compartilha com Salomão sobre os principais, qual o fim que eles deveriam ter diante do governo
de Salomão. E a principal palavra de ordem a Salomão é que ele observasse os mandamentos do Senhor, para que fosse bem no seu reinado. As palavras finais, nós vamos para o tópico de número 3, as palavras finais de Davi em sua velhice. O item 1, o reconhecimento da ação do Deus de Jacó. E nas suas palavras finais, Davi ele reconhece a soberania de Deus, também mostra a sua gratidão por tudo que Deus fez por ele. Então Davi aqui nos dá um exemplo maravilhoso de reconhecermos tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Então coloquemos em prática isso, irmãos, de agradecermos a Deus a cada dia. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, porém, Deus ele está no controle de todas as coisas, a vontade dele irá permanecer sobre a nossa vida, então nós temos que reconhecer que Deus tem o melhor para cada um de nós. O item de número 2, desse último tópico, o Davi inspirado. Então Davi ele esclarece que Deus é quem concedia a ele todo o projeto na sua vida, que Deus estabeleceu para que ele fizesse proezas. Fazia então alusão à vinda de um verdadeiro governador, de um verdadeiro rei, fazendo alusão ao Messias, ou seja, ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossos corações e concluímos então esta temática fazendo uma alusão a Davi aqui nesta conclusão.